Então é isso. É bom estar com vocês, quinta-feira. Enfim, estamos aí na continuidade, estudando o Sol pelo livro, né? Os Luminares. Semana passada eu achei legal também, a gente teve bastante assunto, a gente deu uma aprofundada. E aí hoje, só para deixar registrado também, a gente começa uma nova fase que é estudar um mapa, né? De alguém conhecido, figura pública, para a gente conseguir ter uma referência no mapa astral, um pouco do que a gente está falando, né? Você acha ótimo. Nesse sentido de encontrar o sol, né? De encontrar enfim, essa questão assim. Colocar prática na teoria, né? E é legal que a gente vai aprendendo a ver o mapa também, né? Vai olhando no mapa como é que, enfim. Vamos ver como vai funcionar, mas acho que vai. Para mim foi, eu pensei nisso para também dar uma dinamizada, né? Para mudar um pouco, porque senão para mim fica muito monótono. Tá certo. Acho legal. Enfim, é a Silvana que tá aqui. A Silvana não tá na Bahia? Não, ainda não. Ei, você tá bom? Tudo bem, Silvana? Mas na Bahia tem internet também. Quando eu estiver lá, eu vou entrar, ué. Eu, eu era para estar na aula de dança, mas hoje nós matamos a aula, porque amanhã já tem baile. Nós vamos, eu e a minha Olha filha. como a Silvana tá para frente. Tem baile amanhã, gente. Para frente, a gente tem que ir para frente. Quem vai para o lado é caranguejo, Tá certo, tá certíssimo. né? E vamos lá. E eu vou compartilhar aqui, que a gente vai para a leitura, depois a gente troca um Olá, pouco. queridas, tudo bom? Oi, Sil, tudo bem, meu amor? Eu tô proibida de abrir o microfone. Se eu abrir, vão fechar. Não, tá brincando, né? Magoou. Porque o mercúrio dela tá muito solto, é, gente? Tá soltinho. Magoou. Posso ler? Pode, por favor. Deixa eu ver. Agora, vamos estudar o Sol nas casas. O primeiro item diz que a faceta, a existência associada com a casa em que o Sol está, é uma arena na qual devemos nos envolver ativamente. Um domínio onde precisamos nos distinguir de algum modo, sentirmos-nos especiais. Se o Sol está na casa 5, você deverá encontrar, através daquilo que criar, e estou me referindo à criação, seu sentido mais amplo. Seu caminho de autorrealização exige que você dê à luz alguma coisa, sejam filhos, seja realização concreta de alguma inspiração ou de alguma ideia brilhante que lhe ocorreu. O envolvimento com a casa em que se acha o seu sol natal pode ajudá-lo. Saiu, Rodrigo. O que eu fiz aqui, gente? Ai, que beleza. Peraí. Ô, Rô, você pode aumentar um pouquinho a letra? Aumentar, que eu tirei aqui sem querer. Nossa. Ô, gente, ontem foi aniversário da Alba, né? E aí, Albinha? Colheu mais uma primavera, um verão, na verdade, um verãozão. Sim, estava ótimo. Que Passei bem bom, contente. Estava bem legal. que E ainda bom. com toda o pessoal que me cumprimentou, vocês todas. Nossa, fiquei muito feliz. Qual Muito Legal. página que obrigada. era mesmo? Você acabou de Qual passar por página? ela. Não sei se eu Passou? tenho certeza. 89. 89. Aqui, ó. Vamos estudar o sol. É aí, ó. Agora vamos Ah, estudar. ótimo. Onde é que você estava, Fabi? Só desce um pouquinho. Aqui? Não, contrário. Sobe um pouquinho, perdão. Tá, vamos lá. O envolvimento com a casa em que se acha seu sol natal pode ajudá-lo a se encontrar.
Lembro-me de uma consulta em que estava dando para uma mulher que tinha o Sol em Marte, o Sol e Marte em Áries na casa 5. Ela me consultou durante alguns anos. Quando nos conhecemos, ela era bem pacata e suave. E o que me surpreendeu, pois notei a colocação de Sol e de Marte. Alguns anos mais tarde, porém, ela deu à luz a seu primeiro filho. E você não acreditaria na diferença que isso produziu. Ela entrava em meu escritório irradiando força e confiança. Ela encontrara seu poder e autoridade por meio dessa atividade típica de Casa 5. O segundo tópico diz que a vida pode ser uma luta na casa do Sol. Isso é semelhante ao que disse acerca do desenvolvimento e refinamento das qualidades do signo solar. Se você nasceu com o Sol na casa 7, pode, com o tempo, tornar-se bem hábil e sofisticado na esfera dos relacionamentos. Mesmo assim, provavelmente vai achar que ainda precisa aprender e se desenvolver mais nessa área da vida. Se o seu Sol está na casa 11, você pode chegar a exercer certo poder dentro de um grupo. E mesmo assim, pode ainda achar que conseguiria se sair melhor nesse domínio. Por maiores que sejam as nossas realizações, o Sol sempre quer brilhar mais. O item 3 relaciona questões ligadas ao pai ou ao ânimos com a casa do Sol. Vamos entrar em detalhes a respeito disso mais tarde. Finalmente, o item 4 diz que a casa do Sol também pode dar pistas quanto à nossa vocação ou inclinação natural. Assim, se você nasceu com o Sol de casa 9, em que área da sua vida você poderia brilhar? Audiência. Você poderia ter facilidade para o ensino ou ser um agente de viagens inato. Howard. Sim, essas profissões são consoantes com o significado da casa 9. Há muitos níveis e dimensões diferentes em cada casa, pelos motivos que apresentei anteriormente. Faz sentido encontrar uma atividade que tenha a ver com a casa. Naturalmente, você pode querer mudar ou trocar de nível em certas épocas da sua vida, provavelmente em sincronismo com trânsitos ou progressões que afetem o Sol. Se o seu Sol está na 12, você pode fortalecer sua identidade e senso de si mesmo trabalhando em alguma instituição, sendo enfermeiro ou enfermeira, curador de museu ou guarda de presídio. Pode ser. Peraí que eu perdi. Pode ser algo bastante óbvio. Naturalmente, o Sol na 12 está, de certo modo, em uma posição estranha e conflitante. A casa 12 tem muito a ver com a fusão de algo maior do que você, com o sacrifício das suas necessidades e desejos pessoais em prol de outras pessoas ou do contexto maior que você faz parte. Contudo, o domínio da casa do Sol é onde devemos desenvolver a nossa autoridade, a nossa característica especial e individualidade, onde devemos brilhar, destacarmos-nos. Assim, algumas pessoas com essa colocação se dedicam à curiosa tarefa de encontrar enquanto se sacrificam. Mas é importante lembrar que você não pode abdicar do seu eu enquanto não tiver estabelecido um eu do qual abdicar. Assim, você precisa forjar uma identidade, definir seu senso de si mesmo e depois se preparar, sob certas circunstâncias, para abrir mão deles. Se você tem um Sol nessa casa, diria que isso pode ser uma de suas maiores lições, tarefas ou propósitos para essa vida. Finalmente, chegamos aos parâmetros para a interpretação dos outros planetas em aspecto com o Sol. O primeiro tópico nos lembra que em qualquer planeta em aspecto com o Sol representa uma energia ou arquétipo crucialmente ligado ao desenvolvimento da sua individualidade. Ô, Os Fabi, planetas que formam aspecto com o Sol são companheiros de viagem em termos de rota, que você precisa seguir para descobrir quem você é como entidade distinta. ô, Quando Fabi, vejo um planeta formando aspecto com o Sol, são companheiros de viagem em termos de rota,
que você precisa seguir para descobrir quem é você como entidade distinta. Ah, tá, perdão. Quando vejo um planeta formando aspecto com o Sol, imagino o Sol seguindo de braços dados com aquele planeta ao longo do caminho da individuação e da autorrealização. Assim, você tem um aspecto Sol-Júpiter. Júpiter precisa ser incluído em sua autodefinição. Se você tem um aspecto Sol-Saturno, precisa respeitar e incluir Saturno na formação da sua identidade e do seu ego. Se você nasceu com um aspecto entre Sol e Netuno, precisa encontrar um modo de incorporar a sua entidade de autoexpressão, pelo menos uma ou mais das qualidades associadas a Netuno. Música, arte, cura ou até viagens marítimas podem fazer parte dessa formação do seu eu. Além do... Fabi, Oi. antes um pouco de aprofundar aqui nos aspectos, eu queria só ver se a gente tem dúvidas sobre o que falou antes, que são as casas, né? Porque no texto, ele primeiro relacionou essa questão da realização com o sol nas casas, ele deu alguns exemplos, e aí depois, na segunda parte, ele começou a falar dos aspectos, né? Integrar os aspectos e tal. E é só para não ficar uma coisa assim muito solta, a Fabi bebe uma água um pouquinho. E a gente vê se tem alguma dúvida, né, sobre a casa como o lugar de realização do sol. Oi, Glória, tudo bem? Estamos aqui, confabulando, confabulando. Eu acho Algo- que você vai falar o sol em cada casa, Rodrigo, ou não? Ou Você acha que vai ficar tem? repetitivo? Você acha que precisa? O que que você quer? Tem alguma dúvida? Não, para mim não, mas... Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Que é da Ah, pergunta da semana passada, eu achei, olha como eu sou. Você me perguntou a semana passada sobre o sol interceptado, né? sim. E ao respondi, eu fiquei pensando, eu falei assim, eu poderia ter respondido melhor. Eu tenho esse grau de meticulosidade na minha cabeça, eu fico pensando essas coisas. E aí, uma coisa que eu queria acrescentar, que cai um pouco nesse sentido das casas, é que, esbarrando com esse meu olhar um pouquinho mais filosófico e tal, é como se essa existência, né, as casas em si, elas fossem o nosso caminho de encontrar ou nos encontrar dentro dessa matéria. É tipo assim, então aquela área da vida é uma oportunidade de encontrar aquele signo, ou se o sol estiver ali, o meu sol, por aquela área da vida. Então, por exemplo, casa 10, a minha profissão. Então, através da minha profissão, através da prática da minha profissão, através desse tocar o chão, né, a minha profissão, ela abre a porta para que eu encontre o signo e o sol. E aí, quando tem um signo interceptado, a minha profissão, ela chega, mas ainda assim eu tenho um pouquinho mais de trabalho para alcançar o sol. Então é como se eu tivesse uma outra fase, fica solto sem a casa para amparar aquele arquétipo do signo. Mais ou menos assim, né? Tem que Tem? escavar o sol. É isso. Nesse sentido, dá um pouquinho mais de trabalho, se for interceptado, né? Claro que aí precisa ver o mapa inteiro, né? Porque de Uhum. repente, se a pessoa tem um estélio, tem depende, assim, né? Fica mais fácil, né? Porque, na verdade, a gente vai entender que isso é inclinação. Não é uma coisa que vai, não, é inclinação, né? A pessoa tem aquela inclinação, aquela. Eu acho que, assim, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é como, assim, é como para uma pessoa ter um planeta retrógrado. Para muitos, o que é uma grande dificuldade, para ela que nasceu com aquela configuração, é fazer qualquer tipo de coisa com uma mão nas costas, assim. Quem tem não vê a dificuldade, né? A dificuldade está mais implícita no falar do que no agir. Seria isso? Um pouco Inclusive disso. nas regras. Se você tem um mapa, as regras dizem uma coisa, mas se você tem uma situação daquela no mapa,
Você nasceu com aquilo, a vida inteira você conviveu, aprendeu com aquilo. Então, realmente é exatamente o que você está falando. Não dá toda essa diferença, sabe? Esse desnível, acredito eu. Não é, Rodrigo? É, sim, que é desde sempre, né? Então, só conheço isso, só vivi isso. É igual a pessoa que, por exemplo, a pessoa, tô exagerando, uma pessoa que nasce com alguma deficiência. A pessoa, ela desenvolve habilidades que você fala assim, gente, como que essa pessoa faz isso? Mas ela, desde sempre, ela vê por esse prisma, é isso, para ela é habitual, é natural. Para ela é fácil, né? É simples, né? Por isso que é mais difícil você ter desenvolver ou ter um acidente numa deficiência depois do que você já ter ela como nascimento, né? Mais difícil a adaptação, aceitação, adaptação, né? Vejo o mundo colorido e de repente não vejo mais o mundo. É difícil, né? Enfim, mas é legal, é legal. Mais alguma coisa não? O sol nas casas? Sim. Vamos ler mais então os aspectos? Só uma pergunta: a Célia está no avião? Por quê? Porque a imagem dela está voando. Acho que ela tá andando de bicicleta, gente. Eu sei, mas é que eu estava vendo o céu. Eu não tinha reparado, não. Ela tá andando de bicicleta, ela deve estar com fone. Ela é. Ah lá, tá andando de bicicleta. Tá andando de bicicleta. Ciclista. Ela é. Ela tá cuidando da saúde dela, gente. Tá dando um baile na gente, estudando e andando de bicicleta, tá vendo? Ai, ai. Então Vamos vamos lá? ler mais. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Virgem não deixa passar nada, hein? Até Você se a vê? outra está voando, tem que dar satisfação para ela. Dureza, gente, mas saiu do prumo, eu já tenho que olhar. É isso, Além Ricardo? de mostrar as qualidades ligadas à sua identidade, os aspectos do Sol também podem sugerir sua vocação ou trabalho mais apropriados. O Sol em conjunção com Netuno pode se encontrar por meio da arte ou alguma vocação que evoca Netuno. Eu já li isso. Apesar do contato ter sido um ângulo difícil, eles foram muito bem sucedidos, apesar de podemos enxergar outras formas de manifestação dessa quadratura Sol-Netuno, na discrepância entre a persona cinematográfica de Rock Hudson e sua vida pessoal. Contudo, agrada-me ver pessoas que integram construtivamente seu trabalho, vida ou identidade à natureza de qualquer planeta que forma aspecto com o Sol. Como você sabe muito bem, não é difícil encontrar viciados em drogas ou alcoólatras nascidos com contatos Sol-Netuno. Obviamente, este não é o melhor caminho netuniano para a autorrealização. Mesmo assim, algumas pessoas podem precisar trilhar essa estrada como parte de sua jornada de individuação, embora corram o risco de destruírem-se esse processo. Tenho ficado impressionado com o número de pessoas com aspecto Sol-Netuno que caem nas garras do vício e conseguem se reerguer. Parece que ganham algum tipo de força, sabedoria ou conhecimento que pode não existir naqueles que não passaram pelo difícil e desafiador processo do vício e de sua recuperação. Os aspectos formados pelo Sol também sugerem algo acerca do ritmo ou da natureza de seu autodesenvolvimento. Com o aspecto Sol-Netuno, é possível que você não passe um bom tempo vagueando em meio à bruma, confuso quanto à sua verdadeira identidade. Quem nasce com o Sol em aspecto fácil com Júpiter costuma se entusiasmar com sua autoexpressão, apesar de qualquer aspecto Sol-Júpiter ter a ver com exageros do eu. As pessoas
com contatos Sol-Saturno geralmente precisam de um prazo muito maior para chegarem até onde precisam e costumam dar duro nesse processo. Rodrigo, vamos parar para Cris perguntar, para não se perder aqui no texto? Fala, Cris. Então, boa noite, gente. Eu quero falar um pouco desse aspecto Sol-Netuno. Eu sou exemplo vivo dele, entendeu? Então, o que está sendo descrito no livro, de fato é. Eu já fui uma pessoa que me aprofundei muito na droga. Saí dela, sim, porque decidi sair. Disse, não vou mais usar e não usei mais. Passei 40 anos sem usar droga. Passei por uns aspectos agora bem delicados na minha vida, né? Que bom que o Rodrigo me acompanha no Eu Solar e é assim, essa ponte maravilhosa que eu ganhei, sabe, na minha vida. E eu posso dizer que eu sou esse Sol em aspecto com Netuno. E saio da droga, assim, por decisão própria. Então, é o meu Sol brilhando sobre esse Netuno profundo. Eu vou lá, eu quero sentir, eu quero presenciar, eu quero, sabe, tudo isso que me envolve. E depois eu decido, tá bom, já conheci, agora eu saio. Ou saio por um outro motivo que eu conscientemente resolvo sair. Mas eu sim, eu já procurei ayahuasca, eu já procurei novamente a maconha, agora nesse período desses aspectos muito difíceis. E também tenho o controle total da minha mente e do meu eu. E baixo a guarda quando quero, levanto a guarda quando quero também. Então eu sou um Sol Netuno perfeito aí, exemplificado. Era isso, gente. Um beijo. Posso falar muito, não. Ah, horrível. Ah, é. Mas alguém mais tem alguma dúvida, não? Eu queria saber, então, como que é esse Netuno complicado? Porque eu tenho Sol quadratura Netuno. Você tem? Eu tenho. Meu Sol é 2 de Aquário e o meu Netuno é 23 de Libra, casa 7 no ângulo. Entendi. E ó, eu não gosto de mentira, tá? Isso quando eu era pequena, uma vez eu quis mentir para minha mãe. Sabe aquelas coisas de criança? Vou enganar ela. Mas ela me deu uma cortada que dali para frente acho que eu nunca mais ousei. Mas tá aí uma coisa que eu não suporto, é mentira. O E meu diz que Sol é, o meu Sol é conjunto, né? Né, Rodrigo? Eu tenho Sol de casa 6 conjunto a Netuno, quase que na cúspide da 7. tá, conjunto. É assim, é como ele descreveu no livro, né? Que essas pessoas com Sol e Netuno, com esse aspecto, podem ser artistas, podem se aprofundar na arte, mas que também elas entram na droga, elas conhecem o mundo da droga. E o que impressionou o autor foi que, ao ter o contato com essas pessoas, ele viu o total controle dessas pessoas saírem da droga também. Uhum. Entendeu? E eu também odeio mentira, não gosto de falsos amigos, eu sou pessoa de um meio dedo mindinho de amigo. E outro particular. Ah, eu acho que o que o Netuno me pega, ou até já me pegou mais, é que eu acreditava em todo mundo. E entrava que nem um pato nas conversas, sabe? E Também. depois levava a chamada desilusão. Você iludiu porque você foi boba, então você tem que arcar com a desilusão, né? É. Agora, remédio eu não gosto de tomar. Eu sou, às vezes posso passar sem dormir, mas eu não tomo remédio para dormir porque não me faz bem.
remédio, qualquer remédio, eu tomo necessário. Então, não gosto de nada que me vai modificar ou vai fazer alguma coisa que vai mexer muito com o meu estado de consciência. Beber também não sou, de beber nada. E acho que é isso. Droga também nunca experimentei nada. Droga, a única droga que eu tomei foi remédio. E para dor, quando eu tive dor forte, e uma vez o médico me deu um aí que, nossa senhora, aquilo eu só queria dormir. Então, a minha experiência com o Netuno é essa. E é só quadratura. E em signo Então, de ar, tá? então, e aí, só pegar o gancho, né, só para ilustrar um pouquinho mais. Então, a qualidade do Sol, com um aspecto com qualquer planeta, é como se aquele planeta incorporasse nessa identidade. Aí a gente precisa entender o princípio do planeta para entender como que ficaria com o princípio do Sol. Então, o Netuno em si, o princípio dele é um princípio de busca pelo intangível, pela transcendência, pelo lúdico. Então, por exemplo, não é só o vício. Inclusive, aqui no Brasil, eu sou um dos pioneiros com o uso da astrologia no trato da dependência química. Então, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso. Então, não é só Netuno. Nem sempre os mapas têm aspectos com Netuno, que são as pessoas que têm problema com droga, assim. E eu vou acabar de comprovar isso no estudo aí de 1.500 mapas que a gente vai parar para estudar. Mas, na prática, olhando assim de cima, não é só Netuno, não. Porque tem outras coisas que envolvem, né? Agora, na prática, o Netuno, inocência, uma certa infantilidade, um olhar mais colorido para a vida, um olhar mais romântico, a espera de alguma coisa, um ideal. Netuno ele é o princípio do ideal, daquela coisa, nossa, aquela esperança, aquela coisa mais jovial, mais inocente e tal. E aí isso pode levar para uma fuga da realidade por idealismo. Então, esse é o princípio. Agora, como que a pessoa vai fazer isso? Qual a qualidade que ela vai fazer? Você precisa ver o resto dos aspectos, o signo em si, né? E aí, claro, criação. Tem outras coisas que envolvem, né? Então, de repente, um mapa astral com Netuno, ele dentro de um lugar, dentro de uma família, dentro de uma cultura, onde aquilo é mais fácil, é diferente, né? Então, tem várias variáveis, né? Não só, né? Não só. Mas, sim, dificuldade de. É meio que uma necessidade de algo. É como se essa vida fosse muito, muito árida, né? É como uma névoa, né, Rodrigo? É, É como uma névoa. enfim. Era isso, não? Vamos mais. Vamos mais saber. Os aspectos. Não, blá, blá, blá. Onde a gente estava? O Aqui, tá. exemplo dado. Pera lá. O segundo tópico dos parâmetros para os aspectos trata da projeção, o processo no qual você nega ou repudia um planeta que forma aspecto com seu Sol, e, consequentemente, passa a experimentá-lo através de outras pessoas. O exemplo dado é o da oposição entre Sol e Saturno, com a qual você pode achar que os outros limitam ou bloqueiam você, quando, na verdade, essa é uma faceta da sua psique, que você está projetando nos outros. Alguma coisa em você o está refreando, mas você nega a existência desse freio e o experimenta como se ele viesse de fora. No final das contas, o processo de se tornar inteiro vai exigir que você recupere essas projeções. O terceiro item abrange o relacionamento entre os planetas que formam um aspecto com o Sol e a imagem que temos do Pai ou do Ânimos. Sei qual é a questão que passa por sua mente agora. O que acontece quando você tem mais de um planeta em aspecto com o Sol? Espera aí, que ficou na frente.
Em certos casos, você pode encontrar algumas combinações bastante curiosas. Por exemplo, Júpiter em conjunção ao Sol, mas com Saturno em quadratura conjunção. Assim como Júpiter toma um braço do Sol e puxa em uma direção, e Saturno toma o outro braço e o puxa em outra direção, ou influencia de modo bastante diferente. A tarefa consiste em acomodar os princípios representados tanto por Júpiter quanto por Saturno em sua autodefinição. A expansividade de Júpiter será contrariada pelas dúvidas, inseguranças e restrições de Saturno. Isso deve produzir certa tensão psicológica, mas há maneiras de se chegar ao equilíbrio, de fazer com que um trabalhe com o outro, em vez de agirem um contra o outro. Peço desculpas por esses exemplos tão simples, mas meu principal propósito ao analisar esses parâmetros foi o de mostrar como vocês podem usá-los. Alguém me fez uma pergunta sobre aspectos de Sol-Lua, e eu prometi que iria cobri-los. Vamos discutir agora, antes de embarcarmos no exame do Sol, em termos do pai da emergência do ego. Apesar de eu acreditar firmemente que a expressão e a vivência do Sol são fatores mais importantes para a satisfação pessoal, não devemos procurá-las às custas do signo e da colocação da Lua. É preciso que sejamos o Sol, sem deixar de reconhecer a Lua que há em nós. Quando nos separamos do corpo de nossa mãe e começamos a formar nossa própria identidade de ego, isso não significa abandonarmos totalmente aquilo que nossa lua representa. Não deveríamos negar a herança que recebemos de mamãe ou da pessoa que cuidou de nós. Não deveríamos negar o nosso passado. Estou falando da distinção entre diferenciação e dissociação. Temos que expandir nossa identidade sem deixar de incluir aquilo que já existia. Não podemos nos afastar disso. Falando em termos históricos e mitológicos, quando a humanidade emergiu de sua fusão com a natureza e com a Grande Mãe, as pessoas se tornaram mais solares, ou seja, mais conscientes de si mesmas como entidades separadas de todas as outras coisas existentes. Esse processo permitiu o desenvolvimento da mente, da razão e do intelecto, que levou aos notáveis avanços tecnológicos de nossa civilização e a um razoável grau de domínio sobre a natureza. Contudo, parece que fomos longe demais, que nos tornamos demasiadamente racionais e técnicos às custas do coração e do instinto. Dito de outro modo, deu-se uma dissociação mítica da Grande Mãe, e não uma diferenciação mítica. Dissociarmos-nos do passado significa negarmos sua existência, ou que faça parte de nós. Diferenciarmos-nos de algo significa que ainda aceitamos e incluímos, apesar de o termos ultrapassado. A mesma lógica se aplica à relação entre Sol e Lua no mapa. A Lua mostra como é que você age instintivamente e reage a qualquer situação ou ambiente que se encontre, embora, como eu disse, muitas pessoas não estejam em sintonia com ela. O Sol, porém, tem mais a ver com a autodeterminação e vontade, a capacidade de decidir, agir de certo modo, em vez de apenas reagir da mesma maneira instintiva que a Lua. Você percebe como a vida é complicada se nasceu com um ângulo desafiador entre Sol e Lua. Vamos analisar um exemplo óbvio. O Sol em Aquário, em quadratura com a Lua em Escorpião. De modo geral, quais seriam as suas reações instintivas se você tivesse Lua em Escorpião? Audiência. Você provavelmente reagiria de modo emocional, com fortes sentimentos a maioria das situações. Howard. Sim, sua resposta instintiva provavelmente viria de uma área emocional,
Mas se sua lua em escorpião está em quadratura com seu sol aquariano, você precisa crescer, trabalhar-se um pouco. Se o sol está em aquário, o que você acha que deve construir e desenvolver? Audiência. Aquário é um signo de ar, o que significa que você precisa ser mais objetivo, afastar-se um pouco e ver as coisas de um prisma mais amplo, ao invés de apenas reagir emocionalmente. Howard, justamente, está acontecendo uma luta ou guerra em sua psique. Você está aqui para concretizar e desenvolver qualidades aquarianas, a fim de atingir um senso self mais pleno. Contudo, suas reações inatas são de escorpião. Assim, eu poderia aconselhar alguém com essa combinação da seguinte maneira: é importante que você reconheça, aceite e dê vazão às suas fortes emoções e sentimentos, em vez de negá-los ou condená-los. Mas, em nome do crescimento e da individuação, você precisa ir mais longe. Pode subir, por favor? Seu sol aquariano pede-lhe para trabalhar no desenvolvimento da capacidade de analisar as situações de maneira mais imparcial ou objetiva. Dito isso, devo admitir que encontrei casos em que certas pessoas, como o Sol em Aquário no Escorpião, ambos em quadratura, parecem reagir de maneira bastante fria, objetiva e desapegada, o que me leva a concluir que elas estão em contato com o Sol aquariano, negando, porém... Pode subir, por favor? Tá. Negando, porém, o lado dessa lua escorpiana. Assim, meu conselho seria bem diferente. Fico satisfeito em perceber a ação das qualidades do seu sol aquariano, mas receio que você não perceba como é também emotivo, vingativo e escorpiano. Você já reconheceu esse lado escorpiano de sua natureza? Ou está simplesmente negando sua existência para dar aparência de uma pessoa razoável, objetiva e justa? Nunca é salutar denegrir uma faceta, especialmente a lua, tão vital para a saúde, os relacionamentos e o bem-estar emocional. Agora, vamos analisar a colocação oposta. Alguém que nasceu com o Sol Escorpião e a Lua em Aquário. Essa já é uma outra história. Com a Lua natal em Aquário, que tipo de reações essa pessoa pode ter? Audiência. É provável que ela reaja de um modo aquariano, mais objetivo e racional do que alguém com a lua num signo de água. Howard. Sim, as emoções são filtradas pela mente racional e pelo intelecto, ou pelo intelecto. É esse modo natural de reação da lua em aquário. Você já percebeu como costuma ser difícil saber o que as pessoas com lua em aquário estão sentindo de fato? Elas armam uma fachada tranquila, relaxada, que lembra a persona que Clint Eastwood apresenta em vários de seus filmes. A maioria dos homens daria o braço direito em troca dessa natureza autocontrolada e inabalável. Agora, se essa pessoa nasceu com o Sol Escorpião, segundo entendo, isso significa que seu crescimento e tomada de consciência fazem com que ela aceite melhor a sua natureza escorpiana, expondo-a ainda mais. É uma natureza dotada de emoções e sentimentos mais intensos, apesar de haver muita gente com Sol em Escorpião que tenta desesperadamente esconder ou eliminar essas características. Devo acrescentar que isso não significa que elas devem se entregar ao desespero, pois o Sol em Escorpião também exige que a pessoa aprenda a administrar, ou seja, a controlar, direcionar, mas não a eliminar as emoções intensas. Ainda assim, para essa pessoa, o crescimento e formação pessoal exigiriam que ela fosse além do mero respeito para o racionalismo e a objetividade, permitindo-se expor o lado mais sensível do self, conforme indicado pelo Sol em um signo aquático. Assim que você percebe que a quadratura, a oposição, o quincúncio, a sesquiquadratura ou até o semissextil entre Sol e Lua, você tem arquétipos ou estilos bem diferentes em sua psique.
São aspectos que produzem uma personalidade mais tensa, inquieta, do que aqueles em que o Sol e Lua estão em signos compatíveis. Podemos dizer que, em um conflito, as emoções ou instintos e a vontade, a natureza instintiva e os padrões de reação versus as qualidades que você necessita desenvolver conscientemente a fim de concretizar o processo de individuação indicado por seu signo solar. Fabi, Ok. é isso não? O que vocês acham? Oi, Miriam. Miriam, esse ano não me deu um abraço ainda. Márcia também, Oi, sinta-se abraçado. Boa noite, pessoal. enfim. O que vocês acharam do texto aí? Alguém me ajuda, não? Muita coisa, né? Mas vocês conseguiram compreender? É esse bololô aí que fica difícil no mapa você falar como que a pessoa é. Porque nem ela às vezes sabe, né? Ela é aquele mix. Mas se você quiser explicar para ela como é que, olha, isso aqui funciona assim, mais isso, mais isso, mais isso. É um pouco. Eu acho que. Eu fico pensando, é aqui, meio maluco, né? Eu fico pensando que assim, é isso, a gente não sabe nada sobre a gente. A gente tá nesse mar balançando, como dizem, né? E a gente vai meio que espelhando, buscando um reflexo, imitando as pessoas e vai se sincronizando, mas as coisas também não acontecem por acaso. Só que aqui a gente vai entender a importância do autoconhecimento, que no final é sobre isso, assim. Então a gente sai das comparações e fala assim, tá, beleza, entendi. Agora comigo como é que funciona? Quem eu sou? Por que que eu penso assim? Como é que eu penso assado? Então você sai do automático e começa a se ver como espectador de si mesmo. Começa a olhar para você e fala assim, tá, eu reajo daquele jeito, entendi. Aquilo. Porque, por exemplo, eu acompanho bastante gente. E aí tem muita coisa que às vezes é a falta de um bife, é a falta de uma caminhada, é a falta de tomar água, ou enfim. E as pessoas, elas meio que vão projetando, e aí mistura com espiritual, mistura com religiosidade, aí mistura com energia, e aí vira um negócio que, na verdade, às vezes não. Então, por exemplo, eu atendi outra menina que tô acompanhando ela. E ela, claro, com a cultura dela, a questão religiosa dela, ela falou assim: eu tô com alguma coisa, porque tal, porque eu tô e tal. E ela. E aí, olhando pelo mapa, né, pelo olhar astrológico, Marte estava fazendo um aspecto e tal, com a lua dela, trazendo uma certa inquietação. E aí, esse é um exemplo só dessa questão. E aí, tirando essa questão dos trânsitos, tem muita coisa que é sobre essa confusão dentro da gente. Porque é isso, assim, isso forma um complexo. Então, eu tenho o meu sol, a minha consciência. Aí, então, a minha cabeça fala assim, então, vamos por ali. Por ali é o certo. A minha parte emocional, a lua em quadratura, em oposição, em um signo totalmente diferente, chega no meio do caminho e fala assim, não, por ali eu não quero. E se for, vou espernear, vou fazer birra. Então, isso cria um nó, porque desde sempre, isso assim com as outras partes também, né? Sendo bem. E aí, imagina que a pessoa não consegue nem dar nome para isso. Quer ver outro exemplo? Que tem nada a ver com sol, que eu vou devaneando, né? Mas, por exemplo, tinha um menino que eu atendi, que aí para mim ficou marcado assim. Ele tem o Sol não, o Marte em Escorpião, na casa 8 e em conjunção com Netuno. Marte, casa 8 e Netuno. E aí eu tava atendendo ele, conversando com ele e tal, e aí eu entrei, e aí sucintamente eu falei assim, tá, e esse aspecto aqui, ele pode às vezes causar ejaculação precoce.
dentro do contexto que a gente estava conversando, né? E ele falou assim: Nossa, eu nunca falei sobre isso, porque tem o tabu, né? Como é que eu vou falar disso? Ainda mais homem, né? Que é mais limitado e tal, né? Mais nessas questões. E, e ele falou assim: Me explica mais sobre isso. E aí, na verdade, imagina que o Marte, em Escorpião, na casa 8 ele tem um instinto aflorado. Ele tem muito libido, vamos colocar assim. É muito instintivo. Então, na prática, ele teria muita energia sexual. Junto com Netuno, ele tem dificuldade de controlar a emoção dessa energia. Então, a emoção vem com muita potência e escapa, porque ele se emociona muito, idealiza muito, então ele tem dificuldade de conseguir entender isso. E aí, só de conseguir explicar para ele, astrologicamente, já tira um peso, já alivia um monte de coisa e dá espaço para que ele comece a se observar e assim ele conseguir ter um jeito. Acho um jeito, né? Se conhecendo, acho um jeito de, de, de se preservar, de conseguir olhar e falar assim, tá, comigo funciona desse jeito, eu tenho que ir devagar aqui, eu tenho que. Não posso ir muito assim, porque senão e tal. Então ele vai meio que. Porque é isso, assim, eu falo muito disso, assim, autoconhecimento. É você conseguir se familiarizar e ficar profissional com o seu instrumento, que é você mesmo. Sabe? Então você veio para cá, encarnou, então você tem um instrumento, então, ó, isso aqui. E aí você tem uma vida para você conseguir é, se familiarizar. Só que aqui o lance é que assim, não tem como trocar. Ah, não gostei desse instrumento, não tá legal, minha cabeça é muito doida, que eu não. Não, não. Trocar é outro departamento. É ou você se familiariza com esse instrumento, dá conta da existência, ou você não se não ou sim ou não, e os dois têm consequência. Entende? Então, por exemplo, eu sou sagitariano e tem essas coisas e tal. Fala, tá, então vá se especializar no que é isso e vá se afinar com o seu dom e vá tratar de exercer quem você é. Ah, não, mas é que eu não. Ah, então você pode ficar no meio, pode escolher não sei o quê, mas não tem como trocar, né? E aí o autoconhecimento ele encurta isso. E aí, correndo até o risco de ser repetitivo, é que assim, por exemplo, uma existência, eu falei isso hoje, para a menina que eu atendi também, uma existência é pouco para um aprendizado assim. Então, por exemplo, a pessoa, vou ser terapeuta, ou qualquer tipo de profissão, ou enfim, que seja. Fez o curso, aí estágio, todas essas questões e tal, mas para a pessoa criar habilidade com aquilo, fala assim, não, é um tempo de experiência. E aí, nesse sentido do autoconhecimento, a gente perde muito tempo, pelo menos as pessoas que eu atendo, eu vejo assim, se distraindo, seguindo, questionando, e será que aí vai para frente, aí daquilo, e aí não sei o quê, aí curso, aí faz curso disso, curso daquilo, curso de não sei o quê, curso de não sei o quê, e perde tempo, né? Perde tempo. Porque, tem a menina que eu atendi também, muito curso, gente. Fez curso de barra de axe, tenho nada contra. Não sei o que, quântica, muito curso, muito curso, muito curso. E, na verdade, assim, um desses cursos, para se especializar, seria muito tempo. Para entender o que é aquilo, para entender a prática daquilo, né? Enfim. O que vocês acham? Devaneei muito, não? Me ajuda aí, alguém? Rodrigo, você está muito materialista. Com Você tá esse achando. Netuno, com esse Netuno aí na casa 8, você deveria perguntar ao rapaz: você se dedica ao Tantra? Você faz conexões sexuais, espirituais, elevadas? Poxa vida! Porque essa não foi a sua primeira pergunta. Estou brincando. Estou brincando com o Netuno, que eu tenho uma diferença com ele. Entendi.
Mas ele foi direto ao ponto, né? Mas eu interpretei o mapa, né? E como eu disse, É sempre isso aparece, mas eu acho que a ação de Netuno aqui, nesse nosso nível materialista, é sempre por aí mesmo. É enganar, é atrapalhar e criar confusão, infelizmente. mas você sabe que, por exemplo, a parte, vamos falar assim, a parte harmônica ou positiva de Netuno é o acesso espiritual, ou um olhar mais, né? E aí o que que acontece? Imagina que eu primeiro preciso me sentir perdido e sem resposta, para que depois eu vá buscar a resposta no desconhecido. E aí, quando eu achei a parte positiva de Netuno, porque se eu tiver as respostas, se eu não tiver perdido, eu não preciso ir para o desconhecido para me responder. Então, é um princípio netuniano. Ele primeiro traz essas questões, fala, nossa, não tem nada que me responda aqui, gente, está acontecendo alguma coisa, não é possível. E é claro que eu brinquei, né? Vou correr o risco aqui de ofender alguém, mas tem muita coisa também que é esquizofrenia. Outro dia eu falei disso, falei assim, mas tem muita coisa que é esquizofrenia também, nem tanto também, né? Porque é muita coisa, né? Eu falei, não, calma também, calma. Também vamos, Mas isso vamos... também é um aspecto de Netuno. Também, também, também. Porque é invisível, né? É como se fosse ali um ponto cego. É, sobre isso. Não, porque eu falei, eu soltei um vídeo, eu gosto desse vídeo, fico repetindo ele. Vamos combinar, né? É difícil isso aqui, gente. Vamos combinar que é difícil, né? A existência, viver e entender e conseguir. Não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa simples. Enfim, tem alguns mapas que dão mais trabalho, dependendo da situação, né? E a vida sempre nos surpreende. A gente nem tem tanto controle assim. Enfim, e as coisas vão acontecendo, né? Mas eu acho legal, eu vou me divertir. E aí, às vezes eu me divirto demais, né? Que nem eu fiz no grupo agora. Eu falei, nossa, aí cheguei na terça-feira, eu falei, pronto, agora você dá conta. Porque agora você tem que dar conta, porque você vai fazer o quê agora? Eu falei, parabéns, Eu também pensei assim. parabéns, Eu, parabéns. eu acho que todo mundo deu risada. Rodrigo, você foi corajoso, hein, moço? Vixe, Rodrigo sendo Maria. Rodrigo. Parabéns. Mas Rodrigo, se eu não Esse é te o dilema, conheço, esse é o dilema sagitariano, gente. É jogar a flecha lá longe e Não ter que tem alcançar ela. limite. se eu não te Pensa que pode tudo. conhecesse, eu ia falar assim, o Rodrigo está sem serviço. Mas eu É, conheço, não, ficou então eu assim, sei que não é isso. na nossa cabeça você está com o tempo livre. Pelo amor de Deus. Mas eu vou Na confessar para cabeça dos você, ressuscitados, né? Porque olha que apareceu gente que nem no aniversário dele eu vi. Meu pai, e sempre respondendo tudo que ele não perguntou. Então, Nossa, Isso é Rodrigo, mole. até o que Tidinho Isso é apareceu, mole. gente. E até o querendo, Isso é mole tem pro Rodrigo. paciência, viu? Meu pai do Isso é céu. moleza para querendo ele. consulta grátis, bem. Isso Bora, mesmo, Rodrigo. Aldinha, isso. Até abrir a câmera. Ai, gente. Gente, é Sagitário expandido em mais do que o Pokémon. Mas eu vou adotar essa dinâmica, assim, eu vou ficar bom nela, eu vou adotar essa dinâmica. Toda segunda Vai, tem a vai. caixa do Querendo aspecto ou não, mais você está true. saindo da sua zona de conforto também, Ele né? vai passar Sim, tarefa de casa sim. pra gente. É Ô, legal. Rô, ô, É, Rô, Aprendi muito. Ele foi bem didático nas explicações dele. sim, Eu Não, e aí a adorei. Silvana sim. depois, eu já tava já esbaforida, a Silvana depois, falou assim, mas e o meu? Eu falei, Silvana, É ô, tudo Rô, particular, Silvano. Você tem ô, o liberdade. meu Rô, contato pessoal pode me ligar. Eu falei, não, gente. ô, Acabou, hein? Rô, ô, Rô. Muita gente faz isso no Instagram. No Instagram você não é mais negócio, não?
Põe caixa Não, de pergunta, Negócio para quê? tal. Não? Negócio como assim? Colocar a Isso caixinha. aí. Aí você faz live e responde um monte de coisa. Na live o povo pergunta, não? Será que não? não muda não, não muda a metodologia não, porque eu estou adorando. Eu também acho. Eu acho que não Pior tem foi como quando a tá. Glória falou: quem pode ajudar a fazer a planilha dessa. Aí Lógico. eu falei: não li isso, não vou olhar isso. A planilha vai ser muito Planilha. coçada. A rainha da planilha. Queremos planilha, Você fez queremos. resumo, Glória? Você fez resumo? Minha querida, eu tenho minhas tecnologias avançadas. Eu É, tenho um então. grupo no WhatsApp meu, eu comigo mesmo e Irene. Aham, Já que estamos falando de Netuno, vamos de aham. filme. A sua Eu também colega tenho. invisível? Eu também Printei tenho. tudo que me interessava, não as conversas aleatórias, e já está salvo. Aí, tá Meu vendo? grupo de pesquisa. Fica à disposição. Eu Não, mas vi foi lá. Falei, legal, deu para ajudar bastante gente também. Achei legal. depois vou pedir o resumo para a Glória. Ô, A coleguinha Rodrigo, gosta de troca. Mas Rodrigo, tem você uma outra precisa. coleguinha que está mais avançada ainda. Vai fazer tabelinhas com todos os dados. Isso é legal. Vai custar grana isso aí. Aí, Rô, vamos vender produto. Ô, Rodrigo, era legal o pessoal da sua equipe, na hora que vê pessoas muito interessadas em mapa, mandar alguma coisa É na isso aí, é DM, venda. né? Porque acho que também é uma forma de dar uma divulgada na própria trilha, Sim. na leitura de mapa, né? Se, o, Sim. se Que é quem um nunca geralzão, apareceu, mas tem as coisas se mais quem, específicas, né? quem nunca apareceu na conversa deu o ar da graça, capta. É isso aí. Enfim. Cliente Estamos em potencial. Touro, saímos de Netuno e fomos para Touro. Tá vendo? Exatamente. O Porque café afinal, a casa 2. Isso é, aí. Você tá cheia de marqueteiras aqui, hein, Rô? Adoro, Olha, Marcos. Bom, Eu nós vendo vendemos ideias. você, nós podemos vender você facinho. Não, não olha, vou vender ele, esta, não. Ele é Alugar, não produto vender, exclusivo. não, aluga. A gente aluga Ele é você. produto exclusivo é nosso. Olha a claro, criança que aluguel coisa é linda. muito mais rentável o O negócio, né? aluguel é mais rentável. Eu acho que a gente tem que Claro. alugar. A gente aluga, né? E podemos Enfim. colocar preço por hora. Quer Claro, compartilhar um claro. Airbnb, a gente vai transformar o nosso Rodrigo num Airbnb, não. Não, pelo amor de Deus, lavado está pronto, não tem problema, a gente não perde ele. E o negócio vai explodir aí. Olha, Netuno nos Olha, levou gente, para eu já estou outro pensando lugar, quais olha os só. serviços que ele pode prestar e Pelo a Enfim, amor gente de Deus. agenciando ele. já estão me vendendo, gente. Vamos Olha, ter o é mapa. preciso que alguém fique ali na linha de frente, né? Porque É, Equipe Rodrigo dos Rodrigues, Peixes aí vai Rodrigo dizer Guedes, sim para todo salvem mundo. ele. é verdade. Gente, vamos pro O do mapa. peixe, Vamos pro Vamos ter o mapa. mapa que a Fabi separou para a gente dar uma analisada melhor. Você já tá, daqui a pouco vocês estão me vendendo, gente. Você está com Ah, Não, medo, né? Não, nós não vender. vamos vender, nós vamos olha, alugar. foi Vamos começar aquele a tomar grupo. vitaminas. é, A gente não vai te vender, não. tá bom. É, e aí, só para situar, a gente vamos tentar, né? Então, na segunda parte, vai pegar alguns mapas assim, para a gente conseguir dar uma visualizada no mapa e entender Sim, melhor o que a gente leu, né? A Fabi separou o mapa da Sabrina Sato. é mesmo. É, Que barato. e aí vamos dar uma olhada. Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. E aí, Vou Miriam, a gente compartilhar com. descobriu que a Alba é a amicíssima da família dela. Eita! Eu vou compartilhar aqui a tela do Pegasus, que aí também é a tela que eu uso e que depois eu vou ajudar quem participar do curso a baixar para entender o Pegasus, né? Então, eu só sei o Pegasus, só consigo usar o Pegasus. Apareceu aí, não? Parece. Peraí Pode que eu passar os dados dela ou não? Posso.
Os dados dela tá aqui em cima escrito, ó, Ai, Sabrina minha Sato, internet 4 voltou. de fevereiro, 1982, às meia-noite e 8h20. 20, Penápolis, São Paulo. Esse é o mapa astral dela. Fabi, quer falar, Fabi? Então, como a gente estava vendo a questão do Sol, né? Quando você propôs essa ideia de vir com o mapa para ver que a gente estava falando de pessoas que vivem o próprio Sol, ou de pessoas que buscam viver o próprio Sol, foi quando eu olhei para o mapa dela, né? E daí eu vi ali que ela tem o Sol em Aquário. Na casa E 4, família, né? Desculpa, Fabi. então, a princípio, eu olhei sem, como estava trazendo aqui para o grupo e tá todo mundo, não sei a diferença entre um e outro, talvez tenham pessoas que estejam vendo esse vídeo e não saibam ainda do sistema de casas. Então, eu foquei no Sol. Né? Eu foquei em algumas coisas assim, sem olhar muito para aspectos, sem olhar muito para casa, para a gente entender, porque por ser uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que está na mídia e que a maioria, eu acho que todo mundo aqui conhece. Tem alguém que não conhece a Sabrina? Pelo amor de Deus, eu Entendeu? não faça pergunta difícil. Miriam, você é fora da curva, né? Você é a nossa filósofa, A então pessoa não vai tem uma exigir idade muito de já você. avançada, pelo amor de Deus. Então, não dá, né? Então, pensando na Sabrina e num Sol em Aquário, né? Que o Sol em Aquário ele vai falar de empatia, de futurismo, de rebeldia, de grupos, né? Que são algumas das características. Eu acho que muito que a gente vê da Sabrina, a gente enxerga um pouco disso nela. Faz sentido, Rodrigo? Fala também, não me deixa falando sozinha. Não, pode falar, tô te ouvindo. Né? Daí, olhando para o Sol em Aquário, daí a gente vai olhar para o regente de Aquário, né? Para os regentes de Aquário, que é Saturno e Urano. Então, ela tem o Saturno na casa 11, em Libra, né? Que vai falar em Libra, vai falar de socialização, das parcerias, das trocas, que é uma coisa que ela apresenta. Na casa 11, que é a própria casa de Não está na Aquário. 12? Não está na 12, Na Fabi? 12. É na Não tá 12. Não tá na 11, gente? Não, Não. Não, está na tá na 12. 12. Nossa, aqui eu uso um programa diferente, eu tô olhando aqui, para mim não tá. Mas tá na É 12. Mas, 12. mas tem um Ah, lance assim, ó, que eu acho legal. Hoje a gente estava falando sobre o Sol propriamente dito e os aspectos, né? E é. aí, sim, o Sol em Aquário, então Aquário tem essa coisa de ser elemento ar, a relação, a troca, a comunicação, a coletividade, e ele também é um signo fixo. Então essa é a base, né, para a gente pensar no signo de Aquário. Eu não sou muito conhecedor, né, da vida dela, eu vi ela em algumas passagens, alguns programas e tal, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui primeiro é que o Sol ele faz um trígono com a Lua que está Em em Gêmeos, Gêmeos. né? A Então casa quer dizer, 7. isso vai mostrar a personalidade em harmonia com a questão emocional. E aí, como a gente entende isso, vendo uma figura pública assim? Muitas vezes eu vi ela dando entrevista ou passando em algum lugar do lado da mãe, ela apresentando a mãe e mostrando um orgulho de estar com a mãe. Então, isso traz a Uhum. dignidade também da lua, nesse aspecto, e traz também a dignidade do sol de casa 4. Esse orgulho, essa coisa da proximidade com a raiz, com a família, e essa coisa de ter essa sustentação mesmo sendo aquariana, né? Porque quando eu vi, passei o olho e vi ela apresentando a mãe, apresentando a família, isso traz uma... É bonito de ver, isso traz uma qualidade, né? Principalmente para artista, né? Traz uma coisa assim, assim, nossa, que bonito, né? E tal, né? Mesmo sem conhecer a relação dela
próxima, né? E aí E uma há outra pouco tempo, questão Rodrigo, ela fez uma viagem para o Japão. A busca pela ancestralidade, pelas raízes, no entendi, movimento de viagem. Eu entendi. acompanhei, alguém estava assistindo, interessante essa coisa que você falou aí. E ela está sempre com a mãe presente em qualquer Ela é muito situação. ligada à família. A Ela é família, muito isso. ligada à família. Então, é essa Então, lua aí, né? Em- tem essa questão. E Esse aí, sol na casa 4. e o e o Sol Sol também. na casa 4, isso. Depois, ela tem o Sol em conjunção com Mercúrio. E aí, aqui tem uma peculiaridade, que é assim, tem esse termo, né? Mercúrio casime. Então, quando o Sol está em conjunção exata com o Mercúrio, não só com o Mercúrio, né? Mas com o Mercúrio especificamente nesse caso, é como se ele, nos livros antigos, é como se o Mercúrio tivesse combustado, né? Queimado e com a expressão debilitada pelo excesso de luz, pelo excesso de energia solar. Na prática, a pessoa que tem o Sol muito em conjunção com Mercúrio, ela tem dificuldade de expressar o que ela pensa, porque é como se ela não tivesse o filtro necessário para conseguir codificar aquela inteligência toda. Então, ela tem dificuldade de comunicação pelo excesso, que não é o caso dela. Então, no caso dela, o Sol está em conjunção com Mercúrio, mas não está combusto, né? Não está casime. Tem aí 14 graus do Sol, 8 graus do Mercúrio, então tem 6 graus de diferença, que traz para ela excelência na comunicação, facilidade de comunicar, facilidade de transmitir essa ideia. E se a gente for pensar também em outra característica dela, como artista, que é a espontaneidade, essa coisa de Sim. quebrar os padrões, de não ser uma pessoa assim engessada, porque o que eu vejo dela é que ela é diferentona, ela Fora comunica, da ela caixinha. fala do jeitão dela, comunica bem e tal. Então, uma característica mercuriana, nesse sentido, trazendo a excelência de Mercúrio pela conjunção com o Sol, em um Em signo Aquário. também que o Mercúrio ele fica bem colocado, né? O Mercúrio no signo de Aquário, nesse sentido relacional, ele E fica também outra, bem colocado. ela pôs o caipirês dela em evidência. Isso também é interessante. Sim, a linguagem, né? É a Ela questão da força a linguagem. barra, não está nem aí. Mas Não, que eu aquela acho, a marca de autenticidade, né? Que é essa coisa Originalidade é muito aquariana. aquariana. E aí Aquariana. uma outra questão também é essa triangulação com Marte e a Lua, né? Mas especificamente com Marte, que traz para a personalidade, falando do Sol, uma disposição. Então, o Sol em trígono com Marte, ele tem uma coisa assim da pessoa ter proatividade. Só que aqui, com trígono, tem uma questão assim, nem sempre a pessoa ela usa aquela qualidade A seu favor. de um trígono, porque ela tem uma certa facilidade, então isso pode ser expresso ou não. Tem umas peculiaridades assim em astrologia, porque às vezes, muitas vezes, uma quadratura ela desperta muito mais o dom do que um trígono, porque a quadratura ela desafia e faz com que a pessoa corra atrás do prejuízo. E ela acaba, né, por sobrevivência, vou ter que dar um jeito nisso, ela acaba aprendendo tanto que fica boa. Mas, nesse caso, a gente está falando do aspecto positivo, então ela tem aí uma disposição física, uma coisa proativa, de ir lá fazer, de resolver e tal, e fazer as coisas acontecerem. E aí, também não sei, superficialmente, conhecendo um pouco, né, da trajetória dela, é, Penápolis, né, o interior de São Paulo, então tem uma cultura não abundante, ela não é de uma família de artista, então o que eu entendi é que ela teve que fazer muita coisa acontecer, disposição de fazer as coisas acontecer, coragem, Muita, muita disposição. e enfim, aventureira e tal. As passagens que eu vi dela foi no Pânico, e eu vi ela fazendo Isso. coisas que eu falei assim, nossa, eu não sei se eu teria coragem não. O pessoal era meio estrambelhado lá. Mas então, essa característica de Marte.
E ainda falando do pânico, só para me fechar essa parte, a quadratura com Júpiter, o Sol em quadratura com Júpiter, traz o destrambelhamento, que é um pouco do que eu fiz no grupo agora, assim. Então, o Júpiter, ele expande muito, aquela coisa, fala assim, não, isso vai dar certo, vamos embora, e aquela coisa audaciosa, e aí é um desafio, quer dizer, é uma tensão, só que é isso, assim, porque às vezes as pessoas pensam que o Júpiter, no caso, por fazer uma quadratura, ele vai fazer o efeito oposto, e na verdade não. Não. Não existe isso assim. Quando a gente fala de um desafio dentro de um aspecto, é justamente o excesso daquela força. É quando aquela força ela passa do limite a ponto da pessoa não dar conta. Então é a mesma manifestação, a mesma dignidade. Júpiter, o que que ele faz? Ele expande. Em aspecto harmônico, ele expande e traz prosperidade. Em aspecto desarmônico, ele expande e traz prosperidade e tanta prosperidade que a pessoa passa dos limites. E ela já acha que é Deus e peca pelo excesso. Uhum. Então tem essa coisa assim, né? E essa frase é bem de Júpiter, né? Achar que é Deus, né? Tem essa coisa assim de não entender os limites. É uma coisa jupiteriana também. E dentro desse contexto, também, em algumas questões, eu enxergo ela nesses exageros, né? Tem essa característica também jupiteriana. Principalmente quando eu lembro ela nas passagens do Pânico e tal, tem essas questões, sabe? Eu me fiz entender, não? Pegando o sol. Muito, porque eu conheço muito, assim, acompanho ela via TV, e a última notícia sobre ela foi o casamento agora, que ela criou, vestiu um vestido que a rede quase foi ao mundo. Eu olhei e falei, bem Sabrina Sato, e nem imaginava que hoje ia olhar para o mapa dela, bem Sabrina Sato. Mas olha, não é interessante essa Vênus e Capricórnio? E ela A usar. Vênus em Capricórnio, eu estava Tá olhando para vendo? a Vênus dela. Não parece que é uma Vênus contida? Acho que acontece alguma coisa com a Na dela, com casa esse 3. nó não sei das quantas aí, que ela destrambelhou com a Vênus também. Eu não entendi por que, Alba. Vênus em Capricórnio, ela não é mais contida, eu acho, sei lá, mais séria. Mas, porque, por exemplo, Porque ela é muito ousada, tanto nas roupas, na aparição. Questão de valores. Então, valores. Em Vênus a gente vê os valores, não são os valores Mas mais. olha para o regente de Capricórnio aí, ó. Poder, Tá em Libra. a não, mas Vênus poderosa. É espera aí. verdade. A gente precisa separar para Vamos lá. entender. Rodrigo, O Rodrigo, sol, Rodrigo, tem uma oi. característica da Sabrina, desde a casa lá, que ela ficou famosa depois daquela casa lá da BBB, Big Brother, né? Que ela Ah, apareceu foi Casa dos Artistas ou foi Big Brother? É, Big Big Brother. Ela Brother. apareceu no Big Brother. E ela sempre falava, era muito ingenuazinha. A fala dela é ingênua, é quase que uma criança, sabe? Aham. E ela manteve isso no Pânico um pouco que eu vi. E é verdade, tinha um tal de é verdade, sabe? Assim, não sei se era teatro ou se é ela mesma, sabe? É o jeito Esse dela falar. Eu Mercúrio acho que com o Sol aí pode ter feito isso, pode ser isso também, não pode? eu acho que isso tem a ver com essa questão da autenticidade aquariana junto com esses aspectos harmônicos aqui. Então, a marca da autenticidade, né? A Lua também em Gêmeos tem essa questão da comunicação, da troca e da espontaneidade. Muito forte. Eu acho Agora, que só. ela viu que funcionou aquele estilo, então ela deu força para o estilo, porque ela não é tão ingênua, tão menininha assim quanto ela se faz às vezes. Não, Então, ela é a sumiu persona e dela. dá certo, exato, exato. Enfim, uma outra coisa que eu queria enfatizar é que, assim, se a gente for analisar o mapa astral inteiro, dá pano para manga, né? E aí a astrologia tem essa coisa também, né? Tudo a gente acha um. Tudo eu consigo achar. Você falou, eu já bati o olho. Falei assim, tá, casa 10 Leão. Eu estou olhando para ela, para casa Mas, 10. mas só voltando um pouco,
Então, o Sol é a identidade, a expressão do eu, né? Essa coisa, né? Pode até pensar na personalidade, né? Nessa evidência. Agora, quando a gente fala da Vênus, a gente vai falar de um lugar de expressão afetiva, do relacionamento em si, de como ela funciona afetivamente, o feminino, do que ela gosta, o que que me atrai, o que que eu enxergo, que me chama atenção nas relações. Então, essa Vênus dela em Capricórnio, e ainda recebe uma quadratura de Saturno, vai dizer que, assim, afetivamente é conservadora. Para as relações é conservadora. Para as relações, o relacionamento para mim é uma coisa séria. Pode não parecer, mas para relacionamento eu prefiro uma coisa séria, uma coisa estável, uma coisa consolidada. Para mim é importante. Então, ter essas questões, né? Porque é isso, assim, sobre essa questão do autoconhecimento. Porque quando eu tô lendo os mapas, aí falam de uma parte, a pessoa fala assim, é isso. Aí tem outra parte, fala, nossa, nunca ninguém soube disso. Então, as várias facetas de quem a gente é, né? Que é diferente, assim, por exemplo, outra artista que ela não deve ter uma Vênus em Capricórnio é aquela Débora Seco. A Débora Seco não deve ter uma Vênus em Capricórnio, porque ela tem um histórico de várias relações, casou muitas vezes. Entende? Ela leva a relação de uma forma mais aberta. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Estou dizendo que Sim. é essa parte, né? A parte afetiva, né? Enfim. Outra coisa chama a atenção. E tem uma outra coisa, né? O Urano também no ascendente, ele traz a irreverência e a criatividade na expressão de quem a gente é, né? Quebra um pouco a questão do escorpião, de ser mais introspectivo, né? Esse Urano sobressai. Mas ela é intensa, né? Intensa? Tem a intensidade O ascendente dela é escorpião, não é isso? É. Eu olho muito para escorpião como intenso, ela se mostra para o mundo como uma pessoa intensa, que ela se joga por conta das características desse sol aí em aquário, ela é mais aquariana do que nunca. E ainda tem Urano na casa 1, a Colocar criatividade. no chat, ela tem TDAH e se Eu explica. li também. Entendi, nas falas dela. Tem essa questão? Não conheço o diagnóstico do TDAH. TDAH, não conheço o diagnóstico. Enfim, mas eu vou ver depois. Mas acho que é isso, né? Mais alguma coisa, não? Vocês querem olhar? Querem perguntar alguma coisa? Que eu possa... Uma de cada vez, por favor, né? E a cabeça do dragão? Não ouvi, não, você. Cabeça do Cabeça dragão. do dragão. O nodo Norte. em Capricórnio. Não, o nó do norte está em Câncer. Mas E você o quer que sul eu está fale em o que Capricórnio. eu não dá para enxergar isso nela, né? É uma coisa É. mais, mais profunda, né? Mas no geral, esse eixo Não. de Capricórnio tem a ver com a nutrição, né? A sustentação, a nutrição. E aí o nó do norte em Câncer, ele vai dar a direção para esse aprendizado do que é se manter, do que é manter as pessoas, do que é meio que o aprendizado com as questões emocionais, né? Entender a dimensão da emoção e o porquê de algumas questões por detrás, né? Então, tem essa marca. E aí, por exemplo, eu sou bom nisso também, eu posso projetar, né? Imaginando a vida dela. Então, por exemplo, imagina que ela tem um nó do sul em Capricórnio, e através da comunicação a casa 3 ela tem facilidade de levar sustentação financeira para a prole inteira dela, para a família inteira dela. Porque no caso,
por ela ser artista, ela acaba sendo a chefe de todo mundo. Emprega um aqui, emprega outro aqui, emprega outro aqui. Então, financeiramente, ela acaba sustentando com essa Perfeito, facilidade. perfeito. Ao mesmo tempo, ela tem a necessidade, eu tenho a direção de buscar um conhecimento maior para conseguir aprender o que que é a trama emocional por detrás disso. Porque por detrás disso tem ciúmes, tem Inveja. carência, tem jogo emocional, tem chantagem, tem várias questões que envolvem essas relações que têm muito sustentação financeira, tem dinheiro, e Sim, que naturalmente é um grande desafio para quem tem dinheiro. Naturalmente, lidar com as dimensões, né? Mais profundas, né? No sentido emocional. Então, assim que eu leria, né? Esse eixo para ela, né? Enfim, fazendo essa projeção, né? E esse nodo também reforça um pouco esse trígono Lua-Sol na 4, né? Que o nodo está em Câncer. tá em Câncer. E ela buscou as raízes dela, ó, na 9. Ela foi pesquisar lá no Japão, ó, né? Também, acho que tem a ver com a missão, alguma coisa de missão, né? Ela buscando isso, né? Cadê o Plutão dela? O Plutão. Tá na 12, Tá na 12. conjunto com Marte ali, né? E Saturno, parece. Próximo. Enfim, enfim. E a parte da fortuna dela na 5, olha só que interessante. A diversão, o prazer, o namoro, a alegria, né? A arte, o teatro dela ali, né? É, A 5, né? Rodrigo, ah, tá me ouvindo? tô ouvindo. Já aterrissei, viu, gente? Já saí do céu, já. Tava no avião. O que eu queria te perguntar, você falou do Mercúrio combusto, né? Quando ele está muito próximo do Sol. Quantos graus que considera que ele está combusto? O grau exato é combustão na certa, né? Aham, sim. Aí, a partir do grau exato, até quantos graus considera que ele está combusto? Eu acho que até uns 3 graus, uns 2 graus de diferença, tem essa. Ah, é pouquinho? é, Ah, acho que tá. mais que isso não. Entendi. Eu pergunto porque o meu está a 5 graus do Sol. Entendi. É, tá longe. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Sim. Sim. Depois a gente aprofunda mais. Teve uma diferença no ano do mapa dela, que eu corrigi agora, que não mudou muito. Mudou o nodo e mudou a posição da Lua. Então sai de. Ela tem a Lua também em Aquário, por essa nova configuração. Mas não vai dar tempo da gente aprofundar. Mas a gente vai se familiarizando com o lance de estudar mapas assim e falar mal das pessoas. Falar bem também, né? Tentar entender. O que vocês acham? Acho que fica boa a dinâmica assim, né? Eu gosto. É legal. A Fabi que falou pouquinho aí, hein, Fabi? Não, é a Fabi que está responsável por trazer as personalidades, mas eu acho que ela pode ir para um lugar mais contemporâneo. Tô enchendo o saco, viu, Fabi? Tá bom.
Faz assim, Contemporâneo, não, Fabi. mais, mais, mais tradicional. Apresenta a figura um pouco assim, a síntese dela, né? Porque aí, quando vocês falaram no pânico, aí eu lembrei das moças do pânico, as moças seminuas, né? Sempre muito assim, voluptuosas. Como é que é a palavra? As É isso moças mesmo. sensuais. Exuberante. Exuberantes, muito obrigada, Glória. Umas moças exuberantes com a roupa limitada e umas brincadeiras duvidosas. Isso era o pânico, né? Eu me lembro disso. Aham. Essa moça, essa moça é que eu não me lembro, porque eram sempre moças exuberantes, é o que eu lembro. Seminuas. Aí se você botando se você traz a imagem É dessas legal figuras, trazer a imagem do lembra ano imediatamente. passado, Fazer uma síntese da história da pessoa, que da isso tem também trajetória. pública, E né? se tiver uma imagem, ótimo, porque aí a gente situa. Associa. A palavra pânico me remeteu a uma pessoa. Ah, é verdade. Então vamos fazer isso. A gente pode pegar no Wikipédia, né, Fabi? Isso. A história da pessoa, uma síntese, né? Aham. Também. Enfim, gente, é isso. Boa quinta-feira, é bom estar com vocês, é bom trocar, enfim. Vamos que Estava vamos. ótimo, gente. Muito Descansar, obrigada. né, Sagitário? Olha, ainda tem bastante perguntas lá Não no grupo. entra no grupo, conselho. Tenho bastante, será? Não entra no grupo, vai querer responder, Olha, entendeu? Será? quase dizendo assim, você precisa de uma ajuda, e iria mandar essa. Quem sabe criar meme? Ele merece um meme. Faltou a Não, minha. Estava pior é quase no depois. particular lhe enviando uma pergunta. Não, mas Você depois na terça-feira, na quarta-feira, eu olhei pro meu Júpiter e falei assim: tá, beleza, você Tudo arrumou, agora bem? você arrumou, Entendi. agora você arrumou, agora dá conta, dá um jeito. Na segunda-feira, ele vai aparecer com as tranças tudo para cima. Tá, tchau, meninas. Tchau, Ah, boa tão noite. bom Tchau, boa noite, meme. Rodrigo. Boa Tá um noite. bom Tchau, boa meme. É que noite. nem gato Tá um espantado, ó. bom meme. Tchau, Fazer uma tchau. figurinha, tem que fazer uma figurinha dele. Júpiter expandido. Ai, que Júpiter expandido. Tchau, ótimo. meninas. Boa noite. Boa noite, Boa gente. Tchau, noite. Boa noite, tchau, povo. gente. Boa noite. Gente, legal.